Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso básico sobre blockchain e criptomoedas. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje eu vou explicar para você como adquirir bitcoins a partir das exchanges, ou seja, a partir de corretoras online nas quais você compra e vende bitcoins. Então, primeiro, relembrar o que eu falei ali na aula passada, como eu pus aqui. A maneira mais simples de se obter criptomoedas é por meio de exchanges. Não é por meio da mineração, a não ser que você tenha condições de investir bastante no início e tenha condições de manter esse investimento ao longo do tempo, como eu mostrei na aula passada sobre a mineração. E aí a gente vem, né? O que são exchanges? Então as exchanges, ou as corretoras, e eu vou usar aí o termo sempre corretora, é uma plataforma digital na qual são negociados os criptoativos. Ou seja, é basicamente um site no qual você entra, faz o seu login e aí você vai ter lá R$1.000 na sua corretora, na sua conta, você vai comprar bitcoins a R$1.000 e depois você vê que o preço do Bitcoin aumentou, então você entra lá de novo e vende aquele Bitcoin que você comprou, tendo aí um lucro nesse processo de compra e venda. Inclusive aqui fazendo um parênteses, né, eu vou aqui falar sobre as corretoras, sobre como é esse processo, mas lembre-se de que você deve ficar atento a questões relacionadas a imposto de renda. Eu não vou entrar aqui no mérito de como isso funciona, como você declara os seus ganhos com a compra e venda de criptomoedas, né? Mas veja que você vai precisar então ver isso, verificar como isso funciona, para depois não ter aí algum tipo de problema com a Receita Federal no caso. Então voltando aqui, né, as corretoras são então esse painel ou esse site, né, esse painel digital em que você entra e faz as suas compras, e elas não são negociadas em corretoras tradicionais. O que é a corretora tradicional? É aquela em que você faz compra e venda de ações, por exemplo. Ou seja, se você aí que está me assistindo for um investidor em ações ou no Tesouro Direto, por exemplo, talvez você tenha feito compra e venda de ações ou de títulos do Tesouro Direto diretamente lá na plataforma da sua corretora, né? Então, nesse caso, o processo é o mesmo, ou seja, os criptoativos estarão disponíveis lá no site da corretora, na plataforma da corretora, para que você entre, faça a compra e a venda desses criptoativos, né? Só que eles não são negociados aí nas corretoras tradicionais por uma série de questões, especialmente aí questões vinculadas à legislação, que no caso brasileiro ainda não tem regulação sobre isso, né? Diferentemente de Malta, por exemplo. Em Malta existe regulação sobre blockchain, então existe uma segurança jurídica para aquele tipo de atuação, mas no caso brasileiro isso ainda não existe. Então as corretoras, entre aspas, aí, tradicionais, né, que compram e vendem ações ou títulos, etc., elas não oferecem, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, a compra e venda de criptoativos. Então elas são um pouquinho diferentes. Vale destacar que, diferentemente do mercado de ações, o mercado de criptomoedas ele é aberto 24/7, como se fala, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele é um mercado que não para, né? Então, se você, como eu falei antes, você já tem experiência em compra e venda de ações, por exemplo, você sabe que você só pode comprar e vender dentro de um determinado período de tempo, lá durante o pregão da Bolsa de Valores, né? A mesma coisa o título do Tesouro Direto. E já as criptomoedas não. Em qualquer hora do dia ou da noite ou da madrugada, você entra no site da sua corretora e você pode comprar e vender sem problema algum. Claro que o depósito de dinheiro na corretora e o saque de dinheiro da corretora vai depender dos horários dos bancos, né? Mas as negociações em si, você vai poder fazer no momento em que for mais conveniente para você. Vale aqui, claro, destacar que só se pode comprar ou vender com os usuários da mesma corretora, né? Eu acho que isso é muito claro, quer dizer, se eu sou vinculado, eu tenho conta na corretora A, é óbvio que eu só vou comprar e vender dos clientes da corretora A e não dos clientes da corretora B, né? O livro de ofertas corresponde a todas as ordens de compra e venda colocadas no mercado pelos usuários.
Então, quando você entra lá no site da corretora, você vai ver esse livro de ordens, né, em que tem lá as pessoas dizendo por quanto elas querem vender e outras dizendo por quanto elas querem comprar. E aqui é importante destacar que existem dois tipos de ordem nas corretoras. O primeiro tipo é a ordem passiva, que muitas vezes vai ser apresentada como ordem do tipo limit. E por que isso? Porque elas só serão executadas a partir do momento em que atingirem um determinado valor, né? Elas não são feitas automaticamente na hora. Então, vamos supor que hoje, agora, nesse momento, esteja lá, um Bitcoin esteja valendo R$1.000. Vamos supor isso, não é muito mais do que isso, mas é só para exemplificar. Você não quer pagar 1.000, você quer pagar 990, por exemplo. Então você vai lá e cria uma ordem desse tipo limit, vai ser uma ordem passiva, e você diz, eu quero comprar por 990. Então, se o preço cair um pouquinho, a sua ordem vai ser executada e você vai comprar por 990. Nesse caso, nessa situação, você vai pagar menores taxas. Em geral, todas as corretoras elas têm essa característica. Quando a ordem é passiva, elas cobram menos dessa transação. A sua ordem ela vai entrar na fila do livro de ofertas e você vai escolher o preço que você vai pagar. É o exemplo que eu dei agora. No mercado ele está valendo 1.000, mas você não quer pagar 1.000, quer pagar 990. Então você vai lá, cria uma ordem, né, que vai ser uma ordem passiva, limit, em que você diz, eu quero comprar por 990. E pode ser o contrário para vender. Vamos supor que esteja 1.000 e você não quer vender por 1.000, você quer vender por 1.010. Então você cria uma ordem de venda por 1.010. Quando o valor de mercado chegar a 1.010, aí sim a sua ordem vai ser executada e você vai pagar então menos taxas. O outro tipo é a ordem ativa, também chamada como market, quer dizer, é a ordem do mercado. Ela cobra, as corretoras cobram maiores taxas, você compra ou vende no momento imediato e você paga-se o preço da ordem ali na fila. O que quer dizer isso então? Quer dizer o seguinte, no exemplo que eu dei, tá, o preço está 1.000, então você não vai lá colocar valor nenhum, você não quer comprar por 990, você vai executar aquela ordem ao preço do mercado. Então você simplesmente vai lá e diz, quero comprar um Bitcoin ao preço do mercado. Quando você clica no botão, a sua ordem é executada naquele momento, automaticamente, você vai pagar o preço do mercado, que é 1.000 no caso. E aí, como eu falei ali, né, a sua compra, nesse caso, ela vai ser imediata, só que aí você vai pagar maiores taxas para a corretora. Você vai ter aquele ativo, aquele Bitcoin na sua mão, mas você vai pagar mais taxa para a corretora. A mesma coisa se você quiser vender, né? Vamos supor que você veja lá que o preço de venda naquele momento é 1.000, então você vai lá e diz, eu quero vender um Bitcoin pelo preço do mercado, sua ordem vai ser executada naquele momento em que você clicar ali no botão. Então, essa é a diferença entre ordem passiva, você paga menos taxas e define o preço que você quer para comprar ou para vender, e a ordem ativa, né, que é aquela em que você paga o preço do mercado, mas você paga maiores taxas. Veja aí que tem prós e contras nas duas, porque, por exemplo, suponha que o preço seja 1.000 e você diz, não, mas eu quero comprar por 990 e depois, quando aumentar, eu vendo por 1.100, por exemplo. Então você ganhou um pouquinho ali. Aí você vai lá e põe a sua ordem 990. Só que o preço já dispara. Aí ele passa a valer 1.100. Então você não conseguiu comprar mais barato. Isso é um ponto negativo. Por outro lado, se você vai lá e compra no preço do mercado, na ordem do tipo market, você vai pagar mais taxa para a corretora. Então cabe a você decidir que tipo de ordem você vai querer fazer para poder executar a ordem com o preço que você quer, tanto de compra quanto de venda, ou se você quer já ter o ativo ali nas suas mãos naquele momento, que aí seria a ordem ativa no caso. Dito isso, a gente passa para um outro ponto, que é o seguinte, como você vai escolher uma corretora? No caso do Brasil, existem algumas corretoras, eu não vou indicar nenhuma, eu tenho cadastro em algumas dessas corretoras, mas não vou indicar nenhuma, você vai precisar pesquisar, e eu vou te dizer aqui o que você deve pesquisar na hora de abrir a sua conta. Então, primeiro, verificar a questão de segurança.
ou seja, verificar se aquela corretora que você está escolhendo, ela já foi invadida, por exemplo, por hackers, né? Por isso que eu coloquei o histórico de incidentes. Ou se aquela corretora já teve algum problema de vazamento de dados, enfim. Você precisa verificar essa questão da segurança da corretora, porque é óbvio que se você está botando lá X reais para poder comprar o seu Bitcoin, você não vai querer que aquele dinheiro suma, você não vai querer que aquele Bitcoin desapareça. Né? E aí, se isso ocorrer, provavelmente você já tem uma noção da dor de cabeça que vai ser para correr atrás para que a corretora faça o ressarcimento desse valor para você. Então, você precisa olhar o histórico. A corretora já foi invadida? Né? Se não, ótimo, show de bola. Essa é uma ótima candidata. Se foi invadida, quando foi? Né? O que foi invadido? Quantas vezes foi? Então, isso são coisas que você vai precisar ponderar e levar em consideração. Segundo critério é a questão do volume diário de negociação. É necessário verificar quanto que a corretora negocia por dia. Por quê? Porque um volume baixo indica que a corretora é pequena. Isso é um problema? Em princípio não, mas pode ser um problema de falta de liquidez. E aí se de repente todo mundo quer aquilo ali, né, de uma vez só, vamos supor, a corretora está negociando ali 10 bitcoins por dia. Estou inventando aqui o número, não estou me referindo a nenhuma. Imaginemos, e ela diz que tem lá na sua custódia esses 10 bitcoins. Suponhamos que todo mundo, né, os seus clientes queiram sacar aqueles bitcoins ali na hora. Será que ela vai ter a liquidez? Então é necessário verificar o volume diário. Quanto maior o volume diário, melhor é aquela corretora. Outra coisa é a questão de taxas. Né? Você precisa ver se a corretora cobra taxa de depósito, por exemplo. Existem algumas corretoras que você vai mandar o seu dinheiro para a conta dela e ela vai cobrar taxa de depósito. E óbvio que isso é muito negativo. A mesma coisa é taxa de saque. Né? Você comprou e vendeu Bitcoin, comprou por 1.000 e vendeu por 2.000 e quer esse lucro na sua conta. Você vai sacar o dinheiro da corretora para o seu banco. E aí, quanto que ela cobra de taxa? Então você precisa olhar essas taxas. E também você precisa olhar as taxas de transferência de Bitcoin. Porque, por exemplo, você pode abrir uma conta em uma corretora internacional, porque naquela corretora internacional tem uma criptomoeda que você quer negociar. Então você vai comprar Bitcoin na sua corretora no Brasil e vai enviar os Bitcoins para essa corretora no outro país, né, internacional. Essa taxa de transferência de Bitcoin, qual é o valor dela? Você precisa ficar de olho nisso. Né? E verificar aí a questão de bancos. Quer dizer, se você tem conta, por exemplo, no Santander e a sua corretora não tem conta no Santander e você vai depositar lá, provavelmente você vai pagar aquela taxa do TED. E aí, será que isso compensa? E você vai transferir, por exemplo, 100 reais. Porque você quer começar por baixo e está certíssimo se fizer isso. Mas aí você vai transferir 100 reais. Só que aí tem a taxa lá do TED, vamos supor que seja 10 reais a taxa de transferência. Então nisso aí já está sendo 110 reais. Né? Vamos supor que essa corretora ela não cobre taxa de depósito, ótimo. Mas aí você vai lá e vai comprar o seu Bitcoin e vai transferir para uma internacional. Enfim, esses valores eles vão se acumulando, vão se somando e de repente aqueles 100 reais originais que você queria começar já não vão ser 100, vão ser 120, 130, por exemplo. E o inverso, na hora de trazer de volta. De repente você vai lá, comprou, depositou 100 reais, comprou e vendeu por 150. Show de bola. Só que aí você vai ter que descontar desses 150 aqueles 10 do TED que você mandou inicialmente. Então você não tem 150, você tem 140 na verdade. Não é? Você tem o 40 de lucro. Mas tem uma taxa lá de saque, por exemplo, que ela cobra, sei lá, 30%. Eu estou inventando aqui, mas é para você pensar nisso. Então, fique de olho nessa questão das taxas dos bancos, né? Quais são os bancos para você pagar o menor número, o menos de taxa possível, claro, né? Depois, a questão do spread. Isso aí você também precisa olhar. O que é o spread? O spread é a diferença entre o valor do Bitcoin em dólar e em real, como eu pus aqui no exemplo. Imaginemos aí que $1 seja equivalente a 4 reais. Para ficar fácil a conta aqui. Então você vai olhar lá na sua corretora, né, e de repente você vai ver que na verdade
E aqui só para facilitar, vamos imaginar que $1 dê para comprar um Bitcoin. Né? Então significa dizer que você teria de gastar R$ 4 para comprar um Bitcoin. Essa seria a conversão exata. Mas as corretoras no Brasil não fazem isso. Elas vão vender mais caro em relação ao dólar. E aí é que você vai olhar. Se, por exemplo, essa corretora, em vez de vender, nesse exemplo que eu estou dando, em vez de vender o Bitcoin a R$ 4, que é o equivalente a $1, ela vender a 5, ela está cobrando um spread muito alto. Quer dizer, o spread está sendo de 25%, ou seja, a diferença está sendo muito alta. E aí o que se recomenda sempre é isso que eu pus aqui. Se o Bitcoin estiver em queda, o spread deve ser de no máximo 5%. A diferença entre o valor do Bitcoin em dólar e o valor do Bitcoin em real, comparando-se a taxa de conversão de dólar para real, deve ser de 5%. Na alta, ou seja, se o Bitcoin estiver crescendo, essa diferença deve ser de no máximo 10%. E tem um site que ele indica isso, esse spread, ele chama de ágil. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para esse site para que você entre lá e já veja qual é essa diferença e veja se vale a pena comprar ou não. Porque se esse spread, se essa diferença estiver muito alta, talvez não seja vantajoso você comprar naquele momento ou vender naquele momento. Aí você pode esperar, né, para verificar se está dentro desses limites, para que você possa então gerenciar melhor a sua compra e venda de bitcoins.